Olá, tudo bom? É, Resolvi gravar esse vídeo, compartilhar com vocês a- uma trajetória da minha vida que eu passei, que eu vivi e experimentei coisas que só quem já passou, já viveu e venceu pode em mim entender e me compreender. Claro que cada um vive as suas situações ruins, né? Cada um consegue digerir da melhor forma possível. Eu, no caso, não foi tão fácil assim eu conseguir digerir tudo que eu passei. Então, vou compartilhar com vocês aqui rapidamente, resumidamente, porque a história em si é muito longa, daria para fazer várias novelas e um bom livro, né? Mas resumindo, eu sou a caçula entre 14 filhos, né? Então são 14 irmãos. Infelizmente era 14 irmãos, porque agora, esse ano, em, em abril para maio, agora desse ano de 2022, faleceu a minha irmã mais velha. Então somos agora 13 irmãos. Eu vou voltar um pouquinho à minha infância e logo, nem que eu faça um outro vídeo para que vocês entendam o porquê de eu estar compartilhando com vocês. Vamos lá. Quando eu tinha 3 para 4 anos, o meu pai faleceu e, e minha mãe ficou, né, para criar os filhos, né, que ainda estavam pequenos, sozinha. E, e aí as coisas começaram. Aí foi que eu comecei. É a lembrança que eu venho tendo disso tudo. Foi que as coisas não foram fáceis, né? E a minha mãe e o meu pai não conseguiram construir uma casa própria. Sempre viveram de aluguel. E depois da morte do meu pai, não me recordo muito, mas pelo que eu compreendo, houve muitas situações em relação a isso, né? Porque eles não tinham, não construíram logo a casa própria e vivia de aluguel. Depois do falecimento do meu pai, as coisas não foram nada fáceis, né? Para minha mãe, com tantos filhos ainda para criar, para sustentar, muitas bocas para alimentar. E o que é que aconteceu? As coisas veio, sabe, daquele jeito. Então passei com a minha mãe e meus irmãos muita dificuldade, muita falta, né? Como se podemos dizer assim, a pobreza de fato, né? O alimento que faltava, o conforto que não tinha, era realmente uma situação muito difícil. São lembranças que gravaram em mim, na minha memória, na minha mente,
e isso começou a morar. Aos meus 7 anos, é, aos meus 7 anos, que eu me lembro, era muito difícil, gente. Minha mãe começou a ficar doente, tendo perda de memórias, né? Esquecia das coisas. Minha mãe esquecia até que comia, minha mãe esquecia até que tinha que tomar banho. Às vezes ela tomava banho e esquecia que tinha tomado, tomava de novo, ou então às vezes não tomava e esquecia que não tinha tomado e confirmava que tomou. Foi essas situações que começou a acontecer por essa caminhada aí diante. E muitas outras coisas, gente, que eu estou só resumindo, né? Muita dificuldade, muita dificuldade, muita escassez. E muita desunião familiar. Eu fui criada assim, sem amor, sem carinho de fato, afeto familiar, e não recebi isso, gente. Isso começou a estartar em mim, com os meus 9 para 10 anos, essa rejeição, esses porquês, essas perguntas, porque a gente se engana com as crianças. A gente acha que uma criança de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 anos não sente isso. E sente, gente, sente. Só que ele não sabe expressar, ele não sabe dialogar. E também mesmo que eles queiram falar o que está sentindo, vai chegar um adulto e vai dizer, vai para lá, menino. Não vai querer entender o que a criança tem para dizer. É tipo assim. E eu ficava me perguntando, eu sou dessa família? Será que essa mulher é minha mãe? Será que esses pessoais, eles são meus irmãos? Da onde eu sou, da onde eu vim? Gente, essas perguntas começaram a surgir em mim desde criança. Desde os meus 8 para 9, 10 anos. E eu passei uma infância, além da perca do meu pai que faleceu, a minha mãe ficou doente, essa dificuldade, não tinha uma casa onde morar, minha mãe ficava mudando de um lugar para outro, não comíamos bem, não se alimentávamos bem, não se vestíamos bem, era uma tremenda escassez, pobreza, sabe? Era uma grande dificuldade, sim. Nas minhas lembranças não tenho muitas coisas boas para dizer. E comigo, de fato, parece que eu vim para passar por essas coisas, porque, olha, aos meus 8, eu com 8 meses, a minha mãe e meus irmãos contavam, eu não lembro, eu com 8 meses eu passei por um acidente de carro junto com a minha mãe. E aí o meu pé esquerdo, tanto que eu tenho um problema no meu pé esquerdo, ficou todo deteriorado. Eu com 8 meses fui atropelada, eu e minha mãe. Aos 4 para 5 anos, por aí, perdi o meu pai. E depois, passando por toda essa situação de privação, de necessidades, de dificuldades financeiras, sem uma casa digna própria para morar com meus irmãos, e uma dificuldade miserável, eu e minha mãe e meus irmãos passávamos por isso. Aos meus 11 para 12 anos, a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu e aí, sabe, pronto. Parece que aí estava o X da questão. E dessa perca da minha mãe, a gente começou vai para casa de um parente, vai para casa de outro, ficamos assim, né?
igual bonecos, aos bonecões, né? Vai para lá e para cá. E aí a minha irmã mais velha, a que já faleceu, foi quando ela resolveu ser a nossa tutora e assumir a cuidar da gente. A cuidar. Então, esse cuidar como eu estou falando de mim, né? Eu passei por uma situação de abuso pelo meu cunhado. E isso foi até os meus 14 para 15 anos. Lembrando, gente, que na época eu morava em uma cidadezinha pequena, bem pacatazinha, que nem água encanada tinha e nem energia, em alguns pontos. Na casa que eu morava com a minha mãe, na qual ela faleceu, por exemplo, não tinha água encanada e não tinha energia. Eu não sabia nem o que era TV a cores e nem sabia o que era beber água gelada da geladeira. E cozinhávamos de fogo de lenha. Bujão, um fogão, era quase um luxo. E quando minha mãe faleceu, passei por essa situação, morando com essa minha irmã mais velha, de abuso. E quando tudo veio ser revelado, veio ser conversado, quer dizer, deveria ter sido conversado, né? Poderia ter sido resolvido da melhor maneira possível. No meu caso, eu achava que poderia ter sido, né? Ou deveria ter sido, mas não foi. Quem teve razão foi o meu cunhado, foi ele que foi a vítima. E eu fui a causadora. Então, eu não fui escutada, eu não fui acolhida, eu não fui compreendida, eu não fui amada, eu não fui respeitada. E o que aconteceu foi coisas horríveis. Eu escutei tudo de ruim, eu fui humilhada, eu fui espancada, eu fui rejeitada, todos os nomes possíveis, todas as pragas possíveis, todas as palavras malditas possíveis, eu escutei, ouvi e passei. E fui botada para fora, né? Fui mandada embora, sem rumo, e enfim. Aos meus 15 anos, para os meus 16 anos, eu saí desta cidade e vim morar em outra cidade, que é hoje onde eu resido, e aí eu comecei a trabalhar, né? A buscar novos rumos, sem saber o que fazer. Só que, gente, isso tudo na minha vida só me fez eu pensar em me matar, em me suicidar. Muitas vezes eu pensava assim, hoje eu vou acabar comigo, eu vou me enforcar, eu vou preparar um veneno e vou tomar. Gente, foi muito ruim. As coisas que passavam na minha mente eram coisas diabólicas e absurdas. Me suicidar o tempo todo, me jogar em frente a carros, carretas, a ônibus. Eu só ficava tramando na minha mente como eu iria me matar. Mas isso era dentro de mim. Por fora, ninguém notava essas coisas.
Eu fingia ser alegre, eu fingia ser feliz, mas todo esse rancor, toda essa raiva, esse ódio, essa amargura, essa tristeza, eu guardava dentro de mim. E eu comecei a passar a remoer essas coisas, tudo que passou na minha infância, na minha adolescência, e até o iniciozinho da minha fase, um pouco entrando para a fase adulta. Gente, eu odiava o meu pai, eu odiava a minha mãe, eu odiava meus irmãos, eu odiava o mundo, eu odiava Deus, eu odiava o universo. Eu culpava todo mundo pelas coisas que eu passei na minha vida. Todo mundo era culpado. Eu odiava todo mundo. Eu dizia, Deus é culpado. Deus não me ama, Deus nunca me amou, não sei para que ele me criou. Se me criou para me jogar numa vida desgraçada dessa. Gente, é difícil quando você é adolescente e está passando por essas situações de revolta. E graças a Deus hoje eu agradeço que eu já compreendi. Eu nunca fui para as drogas, eu nunca fui para o alcoolismo, eu nunca fui para um mundo obscuro de destruição de verdade. A minha destruição era dentro de mim, na minha mente e no meu sentimento. Que eu acho que o pior que existe é o sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de ira, sabe? Você vai perdendo o seu amor, a sua essência, você vai perdendo a sua identidade de luz, sabe? Você vai ficando escura, você vai ficando amargurada. Nada para mim prestava, nada para mim era bom. E quando eu tinha meus 16 para os meus 17 anos, eu já tinha conhecido uma pessoa e fomos morar junto. Estou aqui ainda resumindo também por aí, tá, gente? Porque o assunto ainda é mais sério. Aí eu fui morar com essa pessoa, né? E a casa não tinha nada, gente. Era só um tapete que eu fazia de minha cama, as minhas roupas eram em uma caixa. Eu não tinha um fogão para cozinhar, me virava como podia. E assim eu comecei a me sentir que estava feliz. E o que é que aconteceu? E assim eu fui passando, fui começando fui trabalhando, né? Estudando, não desisti dos meus estudos, eu terminei meu ensino médio na época. E essa pessoa com quem eu vivi, ele começou, eu conversei muito com ele, o que se passou comigo na parte da minha infância. E ele me compreendeu, nunca me julgou por isso, nunca me humilhou por isso. E, enfim, ele me ensinou coisas que para mim era um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, eu não ia ao banco, né? Ele me ensinou a ir ao banco, a sacar dinheiro, a mexer em caixa eletrônico. Ele me ensinou a me abrir mais com as pessoas. Por exemplo, se eu fosse pedir uma informação em algum lugar, eu tinha medo de chegar e dizer para a pessoa: olá, boa tarde, olá, bom dia, olá, boa noite. Eu tinha medo de gente, eu tinha medo de pessoas, eu tinha medo de lidar com as pessoas, porque para mim todo mundo era ruim, todo mundo era mau, todo mundo era perverso. Eu via o mal em tudo e em todos. Eu odiava tudo.
e ocupava todos pelo que eu passei. E, e quando eu comecei a me abrir mais, né, para a vida e comecei a me questionar depois, eu já com meus 20 anos para 21 anos, eu comecei a me questionar. Por que Deus me trouxe para cá? O que Deus quer comigo? O que é que Deus deseja de mim? O que é que Deus quer que eu faça? Por que Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou aqui? O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu devo fazer aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Gente, eu comecei ao porquê, a me questionar muito. E, e esses porquês eu tive que ir buscar. E aí eu comecei a ir na religião. Então eu comecei a ir nas religiões, para as igrejas, comecei a andar nas igrejas para poder tentar me encontrar, para poder tentar entender, me descobrir o porquê que eu tanto sentia ódio e raiva, porque que tanto eu reclamava, porque que tanto eu era angustiada, estressada, porque que tanto eu até olho de mim mesmo, chegava um ponto de eu me olhar e eu não me suportar. E isso só foi me levando cada vez mais para depressão, né? Porque eu tentava encontrar respostas e eu não achava. Eu ia para a católica, não me preencheu, não me trouxe a verdade. Fui para a evangélica, andei um bom tempinho na igreja evangélica, mas também não me preencheu, não me trouxe a verdade. Não me trouxe o que eu tanto me questionava. E aí, mais ainda, eu entrava em desespero. Eu entrava em um campo, sabe, que só apenas me dava mais estresse, me dava mais ansiedade, me dava mais angústia. Gente, era absurdo. Parecendo que eu ia ficar louca. Pronto, parecendo que eu ia ficar louca, eu ia à loucura. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E aí chegou um ponto que eu comecei a entregar. Eu falei, sabe de uma? Vai ficar como está. Não vou mais me preocupar com isso mais não. Eu me sinto só, eu sempre estou só. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou querer ter um filho. Vou querer ter um filho porque eu tendo um filho, eu vou me sentir mais preenchida, um filho vai me trazer alegria, um filho vai me trazer a felicidade que eu quero e eu não vou mais me sentir só. Peguei tudo isso que estava acontecendo comigo, sabe? Botei em um saquinho, fechei e joguei em algum cantinho guardado. Isolei, fingi que nunca existiu aquilo comigo. Parti, passou. E aí passou-se uns tempozinhos, né?
Aí outras situações foi acontecendo no meu casamento. Casamento não, né? Um relacionamento. E estava naquele ponto mesmo, sabe? Checkmate. Decidi cada um ir pro seu lado. E a gente viveu assim, nesse capengando, quase uns 10 anos, né? Praticamente, uns 10 anos por aí. Eu e essa pessoa. Até que chegou um ponto que eu engravidei, né? Nem esperava mais essa situação. Quando eu dei por mim, quando eu fui descobrir, eu estava grávida. E foi nessa gravidez que aí eu me senti amor. Amor por essa nova vida. Amor por esse novo ser que estava, sabe, em mim. E aí eu senti que Deus queria algo a mais de mim. Então eu passei a amá-lo, a aceitar e não desistir, não desistir de, de sentir a emoção, a sensação da realização de ser mãe. Eu já estava com meus 24 anos. E isso para mim foi a primeira bênção que Deus me deu na vida, mas eu ainda não entendia isso. E aí o que aconteceu? O meu casamento, de fato, foi pro lado abaixo. A pessoa com quem eu convivi não aceitou essa gestação porque estava tudo mesmo já. Foi um acaso que aconteceu e, enfim, dessa situação toda, a coisa mais maravilhosa que eu recebi foi a minha filha. Então, gente, foi uma situação muito difícil porque eu não estava trabalhando, eu não tinha casa própria, eu estava sozinha, sem apoio, né, do pai da minha filha, sem apoio familiar, né? E meus irmãos, eu digo apoio familiar porque passamos a viver cada um por si, cada um em um canto, então cada um no seu quadrado, né? Como diz, cada macaco no seu galho. Então eu nunca esperei muito e eu nunca cobrei muito. E juntando as coisas que me aconteceram, para mim, mais ainda eu me bloqueei para todos, né? E graças a Deus eu não desisti da minha filha, eu não desisti da minha gravidez. Por outros intermédios de pessoas, Deus foi muito generoso. Encontrei pessoas boas, sim, nesse meio termo, sim. Pessoas que me deram ombros amigos, né? Então, graças a Deus, não sofri tão só. E eu sou muito grata por isso. Gente, eu vou fazer um outro vídeo explicando outras coisas. Eu vou parar por aqui porque eu vejo que o vídeo já está longo. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui, me escutar. Gratidão. Eu tenho muita ainda histórias para revelar para vocês, compartilhar. E desejo sim do fundo do meu coração que vocês estejam aqui comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Namastê.